É isso aí, pessoal. Mais um Poker Night, BSOP São Paulo, a segunda etapa de 2019. Eu sou o Juliano Maisano, ao meu lado, JP, jogador do Forbet, o time mais antigo aí, o maior time do Brasil e acho que se bobear do mundo, né, JP? Acho um dos primeiros times do Brasil. Do Brasil, com certeza, é o primeiro time. Acho que um dos primeiros times do mundo também. E um dos maiores, assim, pelo menos. Maiores, com certeza, um dos maiores também. E um dos melhores, por que não? Não vou defender aqui a minha camisa, mas realmente a gente pioneiro do mercado. Antes até da gente começar a falar um pouco mais sobre o Forbet, você falou aí nos programas anteriores que você jogava sozinho por um tempo, aí se juntou ao Forbet e evoluiu bastante dali. Uma pessoa que está começando e fala assim, não, mas o que é um time, né? Como que eu sou escalado para entrar num time? Dá um resumo assim de como funciona o dia a dia de quem está no time também. Então vamos lá, primeiro assim, para entrar no time hoje, o Forbet, acho que diversos times no Brasil, né? A gente além do Forbet tem o Samba, que é um time muito legal também, tem o Pocar, tem o Step, tem diversos times muito bons, e tem como se fosse categoria de base mesmo, né, Juju? Então, por exemplo, hoje eu jogo no time principal, obviamente a gente joga os stakes mais caros, mas a gente tem uma categoria no Forbet, um tier que a gente chama lá, que joga desde do micro stakes. Tipo, então, torneio de $1. Torneio de $1 até 5, né? Que a gente chama o tier 1 do Forbet, o micro. A gente tem 2 processos seletivos por ano, normalmente em janeiro ou julho rodam tipo um vestibular. Processos, Fica sempre de olho ali nas redes sociais, tanto do Forbet quanto dos outros times também, a gente sempre divulga os processos seletivos e aí você pode entrar sem ter muita experiência mesmo. Esse processo seletivo você manda, vamos dizer, o seu currículo, você fala quanto tempo você joga, o que você já ganhou, o que você faz. Exatamente. Tem uma entrevista. Exatamente. Daí a gente faz uma peneira grande ali de todos os currículos, né, que a gente recebe e seleciona 20 a 30% para fazer a entrevista. Faz uma entrevista, um período grande até de entrevista, a gente fica um mês e meio ali com o processo seletivo todo aberto. E aí, enfim, os aprovados começam de fato jogando desde dos micro stakes mais baratinhos e passando pelos 7 tiers que tem até chegar no time principal. O jogador vai crescendo dentro do time, dentro do conforto dele ali, de buy-in, né, de skill, inclusive, que ele vai aprendendo. E aí a rotina é basicamente um poker, 24 horas por dia. A gente tem 1 ou 2 coaches por semana, depende um pouco da turma. O que é a parte mais importante que eu acho. Quer dizer, os instrutores, os melhores jogadores de Forbet ensinam a galera por Skype ali e tal. Exato, a gente tem coaches por Skype, por câmera também, né? Importante. E aí também analisa as mãos dos próprios jogadores. Exato, aí temas diversos. A gente vai pegar todos os temas possíveis de poker, desde ranges pré-flop, range de tribet, second barrel, triple barrel, c-bet, todos os termos possíveis e imagináveis do poker vai ter um coach específico para isso. Legal. Além da análise de mãos também, que a gente chama de X1, né? Que eu pego um único aluno ali e faço uma análise fria ali do que ele está fazendo, pego os leaks dele também, análise de torneio. A gente faz também, por isso que é muito legal, inclusive, jogar para time, né? O conteúdo técnico... Você aprende... É muito, infinitamente mais importante do que, de fato, ter o bankroll para jogar, né? Porque outra coisa que tem muito em time é que a gente joga com o dinheiro do time. Sim. Então, aí o risco, você não usa o seu dinheiro, para o jogador acaba sendo muito pequeno, o risco Mas o mais importante é o quanto ele vai aprender. O mais importante é o conteúdo técnico. Eu acho que o maior atalho que você pode pegar num time é a questão da evolução do jogo mesmo. E poker é uma coisa impressionante o quanto é complexo, né? Você pode passar a vida toda estudando poker e mesmo assim ainda não conseguir, né, ver todas as vertentes que tem o joguinho. Então quanto mais estudar, realmente mais dinheiro você vai vir a ganhar. Poker tem muita habilidade, é só habilidade inclusive. Então é muito importante esse estudo e por isso que é muito legal, é muito importante procurar algum time para te ajudar no começo da carreira. Então é isso, então vamos para a mão aqui, a gente vê a Flavinha, a Dinner Blind subiu então realmente para 80 mil, 160 mil, o ante também colocado pelo jogador que está no Big Blind, mais 160 mil. Claro, cada 45 minutos vai subindo o blind aí, a estrutura do BSOP é 1 hora de blinds, mas acho que na mesa final já hoje em dia cai para 45 minutos. João Bauer aí com 9,8 de ouros, a gente viu ele tentar, né, se mover, aí começou a tentar colocar as asinhas de fora e agora sobe esse 9,8 aí também, você vê que já fez um mini raise, né? E você vê ali que já vai até o Kina ali no botão, que tem um Ice Rei Off. Parece que o Kina só pagou, hein? Esse call eu já não gosto muito. A gente viu ele fazer isso com o Rei, que é bem diferente. O Rei é bem legal, Rei. Exato, né? Rei ele já tem uma mão pronta ali desde o pré-flop, que tende só a melhorar ali pós-flop. O Ice Rei ele precisa fazer foldar algumas mãos pré-flop para poder realizar a equidade dele. Ele vai acabar dando muita chance pro Bauer e acabar atraindo o Big Blind. Quer dizer, se ele desse um re-raise, ele talvez fosse só contra o Bauer. E aí agora ele passa a jogar o Ice Rei para acertar mesmo, né? Ele só vai conseguir continuar na mão se ele acertar o Ice ou Rei. Se ele chove esse negócio pré-flop, vai ter muito dinheiro morto, que a gente chama ali já de fishes. E olha, falar em acertar, o Nakamura acerta 2 pares, 2 pares de baixo, e o Bauer acerta duas brocas. Duas brocas.
E ele, o Ice Rei, não acertou nada. Aí todo mundo deu mesa, hein? Ninguém aposta. E aí, de novo, ele não deu continuation bet. Nessa situação, era pra dar Não, ou não? acho tranquilo o João Nessa não situação. dar. Eu acho que versus 2 nesse tipo de bordo ali, ele não quer dar c-bet, tomar um raise e ter que criar um pote muito grande, então ele vai E pro agora ele check call acertou ali mesmo, o 10. Acho bem tranquilo o João não c-betar. Eu acho que o Antônio deveria ter tentado betar nesse flop, né? Se ele não jogou o Ice Rei ali de forma mais agressiva pré-flop. Tentar no flop. Ele deveria tentar pelo menos começar a construir os ranges dos vilões. A mão dele pode vir a melhorar a turn river, então acho bem tranquilo ele betar. E agora o Nakamura, né? O problema dos dois pares bottom to pair, né? Os dois pares baixos é sempre esse, né? Normalmente só piora. Exato. Por isso que muita gente fala pra você já jogar forte no flop, mas ele sem posição Perfeito. também Mas era acabou difícil. jogando de check Não mesmo tinha ali, jeito. tá ótimo. Acho que agora tem que betar metade do pote que ele betou, betaria até um terço ali pra tentar tomar call de algum Ice Rei da vida, de algum Ice Dama, de alguma mão com broca um pouco mais fraca ali. O Bauer só paga. Perfeito, o Bauer ali tem que só o pagar. Bauer- Agora tá com nuts ali. Ele tá muito nuts, né? Que é o tranquilo, maior jogo possível a essa altura, né? Tudo bem que tem um flush draw, bate um Ice de ouro. Que é dele ainda também, né? Tipo, Porque ainda porque ele tem o Tava momento de defendido ouros, com um flush draw ainda, tá muito, muito tranquilo. Esse Ice é terrível Pro pro Nakamura Naka. só piorou, né? Só piorou, porque acho que tem muito Ice Valete, Ice 10, muito dois pares ali que acabaram melhorando a mão. Sim. E forma sequência, do forma João, flush, forma dois exato. pares maiores. O problema de dois pares baixos é sempre esse, né? O problema é que o Naka tá Ele muito deu all-in. curto ali, ele tá muito porque muito ele sobrou com curto. 700 mil ele só. Sobrou 700, tinha 2 milhões no pote Eliminado, então, lá, olha só, né? já. Snap call do João. Foi uma situação que, assim, acho que a única chance dele era não ter entrado na mão. Eu acho que ele poderia jogar de check fold esse river, viu, Juju? É? Eu acho que dificilmente o Bauer ia blefar um stack naquele size ali. Tem isso também. Ainda mais quando bate o flush ali, runner. Então acho que talvez pudesse ter jogado de check Guardar call. as 700 mil Mas ele fichas. realmente tinha muita pouca ficha em E relação o pote ao tava pote. gigantesco. Ia sobrar coisa de 6 blinds pra ele. Chovar também longe. A situação São acabou Paulo. envolvendo ele, né? Acabou envolvendo ele, exato. Acho bem tranquilo também, uma eliminação natural ali do Naka. Então, sétimo colocado aí, então, o Ricardo Nakamura, uma ótima, depois a gente vai ver a premiação de novo aí. A gente viu o Akari caiu na 8ª colocação, o Ricardo Nakamura na 7ª colocação. E seguimos então com 6 jogadores. O William Mello acho que o nosso short stack agora, né? Perfeito. Ele que não se mexeu. Tá por com enquanto. 10 big blinds, deu fold ali. Olha só, o Luiz Cláudio vai se mover aí com o Rei Dama e vai achar o Bauer com as eyes. Já anunciou all Já deu all-in. Aí complicou, né? Acho que foi um pouco over, assim. Por isso que eu prefiro jogar essas mãos de raise, fold ou raise call. O Rei Dama já abriu de all-in assim direto? Ele tá com quantos blinds aí? Tá com coisa de 16, 17 blinds, blind tá 160 agora, 15 blinds, 16 blinds. Assim, não é ruim o show. Sim. Assim, ele vai ganhar dinheiro no longo Tá. prazo. Principalmente ele não sendo short stack ali, eu preferia jogar de raise, ou raise fold, ou raise call com todas as mãos. Se eu tivesse as eyes, por exemplo... O William Mello tem, né? 1 milhão a menos que ele aí. Sim, de ficha. sim. Por exemplo, se o Luiz Cláudio viesse até as eyes, ele poderia estar mini raise também, ia conseguir um pouco mais de ação, até não ia precisar chovar direto esse tipo de mão. Poderia dar raise com rei, dama, dama, vala, vala, 10, 10, todas as mãos ali, abrir sempre de raise e justamente poder escapar de um tipo de situação como essa, né? Bom, aí o Bauer pede contagem, você fala, por que ele tá pedindo contagem? Porque ele vai pensar, pra fingir que não tá tão forte assim, ver se mais alguém entra, né? Perfeito, vai tentar mudar o range percebido dele ali. Vai talvez, ó lá, vai olhar de novo, talvez vai dar um call e ver se mais alguém vem e entra junto. Ele acabou dando all-in por cima. Olha só. O jogador já tava dando fold, falou, calma que eu preciso ver se eu acho alguma coisa aqui. No fim não, né? Um 7-4, o Pedro Henrique também não, e nem o Kina ali, 5-2. Bom, complicadíssimo pro Luiz Cláudio aí, né? Complicadíssimo Rei e dama, demais. sendo que o rei de espada tá dominado pro flush, então ele vai precisar acertar 2 pares aí, sequência, algum milagre aí, uma trinca ou um flush de copas. Vamos ver o flop. O flop são as 3 primeiras cartas comunitárias, a gente chama de flop, né? As 3 primeiras cartas que a dealer vai virar. Ela tá vendo onde colocar as cartas aí pra gente assistir aqui da TV. E Luiz Cláudio, então, em maus lençóis. Vamos ver se o flop dá alguma esperança pra ele. Nenhuma. Quer dizer, pode empatar agora, né? Quer dizer, pode ainda acertar um rei-rei. Mas ficou ruim, hein? Ficou bem ruim, ele tá torcendo por um 7. Exatamente, por um acabou 7, que era acertando pra uma empatar. dama Acertou a ali. dama, agora um rei ou uma dama. Tem mais 5 outs ali, teria, Isso. né? E vem um 10 de paus, eliminado então o Luiz Cláudio. Se for pensar realmente nos blinds, ele tava ali até, né?
Não, tava Uma relativamente jogada curto, mas ele tinha muito Só espaço que ainda. por ter ainda ali o William Melo, né? A gente vai ver a diferença de prêmio, deve ser no mínimo uns 30 mil reais aí. Sem dúvida. E Isso faz ele uma tava no diferença. hijack também, né, Juju? É, Então tem muita gente para falar depois dele ali. Então a chance dele achar alguma mão ali que pudesse engatar junto com ele, como de fato é grande, né? Sim. Então acho que na situação dele eu preferia ir sempre de mini raise, justamente para poder escapar. Até muitas vezes eu vou dar mini raise, o João vai dar tribet, algum outro stack vai acabar forbetando. E aí eu tenho uma situação muito mais clara de Sim. fold até do que só escapar do Sim. João. Então sempre mini raise nessa situação, ainda mais quando tiver ICM envolvido, né? Que é o caso do William Melo, que estava bem Sim. mais curto. E acabou tendo uma ação errada, pré-flop foi punido. Bom, então temos mais uma eliminação. O Luiz Cláudio do Rio de Janeiro cai na 6ª colocação. Temos 5 jogadores. A gente vê o João Bauer cresceu agora. Depois vamos conferir o stack ali, mas com certeza aí cresceu bem. Aí Cresceu depois bem, tá dessa com eliminação. bastante ficha também, né? Stack bonito. Acho que passa até o Viana ali, vamos ver depois. Não sei se chega Não, a passar. com certeza passa. Passa. Viana, Ó, o Pedro Henrique tá com um bom stack também, ele é 6.200. Você vê o Kina com quase 3 milhões e depois o William Melo é a bola da vez, vamos dizer. Quem tá ali com 10 big blinds, um pouco menos até. Bom, o Kina não colocou as cartas, mas já deu um raise. 500 mil. Vamos ver se ele coloca ali pra gente ver o que ele tem. Olha lá, valete. Vamos ver o tamanho do raise que ele fez. O mínimo é 320. William Fold. Ainda não entrou aqui, ó. Deu call? João Nação. Será que é isso mesmo? Deu limp? Não foi. Vamos arrumar. Vamos... 500. Tá. E aí? Faz mais sentido. Eu prefiro o mini raise mesmo. Mesmo É? que o size ele tá com o stack muito curto, inclusive. Se ele faz Sim. 500, ele inibe muito. E o João voltou ao in. Ah, o João voltou ali. E aí o Kina tende a dobrar, hein? Sim. Se ele faz um mini raise nessa mão, ele vai induzir muito mais os shows dos parzinhos. A gente viu que o João tá com um stack muito confortável, E aí acabou resolveu, chovando mesmo. Mas eu acho que o João é um jogador mais Bem agressivo, mais acabou não agressivo. mudando nada, eu acho que a mas maioria é. das pessoas não faria isso com o par 5, ia ver o flop. Sim, talvez. exatamente. Então, eu acho que o Kina podia pôr menos mesmo. Podia pôr assim, mini raise, Bom, vai induzir um pouco Acabou mais dando o certo show. aí pra ele. Só um 5 aí pra salvar o João, senão dobra o Kina. E aí vira um 8, ninguém acerta nada. O par de valete tá ganhando o par de 5. Olha só, a gente vê a situação de fichas. Agora o William Melo tá ali com os 10 big blinds. Ele que não se mexeu até agora, né? Não se mexeu, tá jogando bem duro ali, realmente tava esperando. Pedro Henrique na A gente viu ele defender umas mãos ali, né, no big, jogar umas mãos um pouco estranhas, mas não está se envolvendo muito. O Kina dá o fold ali, o Bauer agora... Não, na verdade chega no William Melo 6 e 3. E aí, chega aí, você tem uma mão bem ruim, mas você tem a chance de roubar os blinds. Não, mas 6 e 3 eu acho Larga. que eu vou foldar largo, Ah. sim. Acho que eu chovaria boa parte do baralho suited ali, coisa de 80% da parte suited Tá. do baralho. Choveria todos os ases off, todos os reis off, acho que dama 6 off mais, valete 8 off mais, acho que daí os 10 e 7 off mais. Ficaria um range um pouco mais restrito, principalmente na parte off. Bom, o Bauer só completa com 7 e 4. Isso é outra coisa que a gente discutiu bastante, né? Eu, pelo menos, e o Bueno ria, né? Quando eu falava, eu gosto de dar walk, né? Às vezes nessa situação aí, com 7 e 4. Por que não? Nunca dá walk? O walk realmente é bem ruim de dar, que a gente tem, no mínimo, limp ali. Principalmente Sim. com 7-4 ainda é uma mão muito boa, viu, Tá. Juju? 7-4 vai seguir, Sim. vai acertar alguns flops bons ali. Então, eu acho walk tranquilo. nunca. Walk nunca, acho que eu daria Eu um vou walk. aprender agora, então. Daria o walk com a parte pior do baralho. Tá. Talvez 7-2, talvez Tá. 7-3, talvez 9-2. 8 duque, 9 duque, Tá. 10 duque, ali até o valete duque. Mas talvez tem ali desse uma chance de walk. sequência... Tem dá uma um chance de limp. sequência, no mínimo, limp ou raise até, Tá. mas poderia limpar para pagar as mãos suited Tá. e talvez dar raise com esse baralho off ali um pouco mais fraco. Tá. Bom, a gente viu que ele deu limp, eles foram pro flop grátis, os dois acertam o flop, né? O Viana acerta o maior par e o Bauer acerta o segundo maior par. Teve uma ação ali de bet e call. Tranquilo também, a João podia ter ido check call ou bet blind, acabou indo pro bet blind, o Viana vai defender sempre. A gente já tá no turn, na verdade, né? Sim. Mais um bet bem baixo ali do João, mais um call bem tranquilo do Viana. O Viana tá Seis, bem safe com esse 8. Agora vamos ver se o João continua betando, obviamente transformando a mão dele em blefe. Deu mesa e o Viana da. Os dois tinham da valor mesa de showdown, atrás, acho bem standard essa mão. O Viana vai ver que o 8 dele é bom. Os dois acertam, né? Numa mão que veio grátis, né? Vamos se dizer. E o William Melo ainda não tá achando mão para se envolver, né? Não tá vindo. Não achou nenhuma oportunidade mesmo. O João tem uma mão bem tranquila para subir do button. Mas largou. Acabou largando, ele tinha que aproveitar essa oportunidade porque o Fernando Viana vai estar no small, vai jogar muito menos esse pot do que o normal.
Então você tem um spot que o João A deveria melhor- atacar a é melhor o Boulton, situação, que ele não joga contra o Viana, vai pegar o Pedro Henrique ali sem posição. E o Viana, que tem um 10-7 na ipadinho, também só completa. Acho que essa é uma mão que funciona muito bem de limp call, né? Então ele pode uma querer, mão que ele vai pode querer ver o acertar bem, flop né? 100% das vezes com essa mão, então ele limpa para pagar qualquer tipo de raise E do olha, Pedro. acertou bem mesmo. E realmente acertou. Brock e flush draw. 8-3 valete, o Pedro Henrique não acertou nada, o Viana é o primeiro a falar, ele vai apostar alguma coisa para ver se pesca aí, né? Torcer pro Pedro ter acertado alguma coisa. Tem que Não betar é para caro. começar a construir um pote. Sim. O Pedro já foldou. E aí o Viana leva aí só as fichas do pré-flop. Olha só, o Pedro primeiro a falar, valete 9. Você vê que falta 13 minutos pro fim desse nível aí. Fold. O William Mello agora tá no botão ali com 10 e 6 de espada. E agora? É a hora? Ou ainda 10, não? 6 de espada já é bem tranquilo de chovar, tem que chovar sim, acho que vai seguir, né? Os 6 e 10 ali, por mais que tenha. Largou. Acabou foldando. Mas seria uma ótima oportunidade para ele chovar, tentar teria arrumar os colocado. blinds. Quando você chova uma mão, você não chova pelo valor da mão, você está Sim. procurando o fold dos blinds, Sim, você quer exatamente. roubar os blinds. E aí, caso Ela tem você alguma- tome call, defesa, você tem a ter sua algo. defesa e 10 e 6 suited ali está de excelente tamanho. E na situação do William ali, ele não tem mais o que perder, né? Sim. Começar a criar oportunidades para ele, perdeu uma boa oportunidade. É. Bom, ele deixou de novo para os blinds ali do João e do Viana, que vão ver grátis aí, virou valete, dame ás. Olha só, o Bauer tem 10 e Um 4. flop excelente pro Bauer, porque o Viana nunca vai ter o topo do baralho quando ele checa atrás no flop, então o Bauer vai betar com tudo que ele limpou ali, vai puxar com bastante É o tranquilidade. que acontece. Bom, vamos lá. Estamos aqui esperando o William Mello achar alguma coisa e se envolver aqui, porque ele tá ficando com menos de 10 big blinds e quando vier o blind para ele, ele vai perder o ante e o blind, né? Chega no Pedro Henrique ali com Ás e Rei. Ele vai dar um raise, vamos ver de quanto foi. 325. O mini raise é aquele pelinho. O William Mello tá no small com 10 e 8. Acredito que se não foi até agora, não vai agora. Não vai ser com esse 10 e 8, com certeza. E deixa ali pro Bauer, tem um Ás e 7. João nação. Bauer e Viana estão ali na liderança, né? Os dois, me parece. Depois a gente vai Sim. conferir os valores exatos. João. O Bauer perguntou o valor ali, Isso. quanto que era, acabou defendendo. A gente já falou aqui sobre o Ice 7 off, se Sim. jogar melhor de tribet. Mas ele tá um pouquinho mais deep nessa mão com o Pedro. E aí, mas aí acontece a coisa que a gente sempre teme, né? Quer dizer, Ás está dominado. E aí? Vai perder um dinheiro, o João, não tem como. Os dois deram mesa. Só pra você ver o quanto é ruim não se betar esse O tipo Pedro de mão, né? tinha que apostar. ter se betado, exato. Eles não podem, bem conectado, né? Tem flush draw. Por exemplo, valete, dama, rei, valete. Todas essas mãos vão pagar a broca também, a primeira pelo menos. Todos os 10 vão pagar, todos os 2 vão pagar, todos os ases vão Sim. pagar. É muito importante você começar a colocar dinheiro o mais rápido possível. Aí o Bauer, que não deu Ás pra ele, por causa que ele deu mesa atrás, sai apostando e ele só paga. Não, deu raise. Não, deu raise. Aí é ruim porque ele já começa a quer dizer, ele não colocar- ganhou do que ele não pôs no flop e ainda espantou E aí agora. espantou agora, realmente duas ações bem ruins. Deveria ter se betado, ele provavelmente arrumaria 3 streets de valor até Sim. com esse Ás. Com Ás É, porque João, com Ás ele ia também. ganhar o call, talvez, né? Deveria continuar betando Ia no ganhar turn. um call no turn, talvez. E a história dele ia ser muito melhor contada, porque o Bauer poderia falar, bom, ele betou no Ás porque o board é muito bom pra ele betou no Rei porque também é uma Sim. carta muito boa pra ele, então pode ter bastante blefe. Sim. Então acredito que o João teria pago com certeza 2 streets aí, flop e turn. Agora, quer dizer, deu mesa no Ás e dá check e dá... E da raise raise, nesse board, ele tá não, realmente o raise. que a gente chama muito polarizado, ele tá mostrando aí que ele tem tipo ou Ás ou Ás e Rei ou nada, ele Sim. realmente tem o Ás e Rei mesmo. O João infelizmente tinha um preço muito bom para pagar ali, né? Sim. Acabou tomando um clique só no turn, acabou pagando para tentar acertar um set, mas provavelmente deve ir de check fold agora esse river. É interessante, agora a gente vê se ele vai pagar ou não esse bet do River, hein? Vamos ver o Acho tamanho. com certeza, não, o João é um jogador muito bom, muito experiente. Deve saber que quando o Pedro Henrique checa a flop da raising, turn, bet Eu, river. particularmente, acho o João desconfiado, mas eu concordo com você. Mas vai ter muito pouco blefe, né? É difícil Sim. a gente achar uma mão de 1 blefe milhão ali no ele range do colocou, olha Pedro. lá. Vamos tentar achar uma única mão de blefe. Simplesmente não tem, né? Sim. Muito difícil de achar uma mão que daria raise nesse turn as bluff e betaria nesse river. Olha, tá pensando. Pegou Eu as concordo, fichas ali pra concordo com pagar, você. hein, Juju? É que ele é desconfiado, eu conheço. Você já tem um read bem claro ali.
Legal. Não, é por isso que eu quis ver, porque é interessante você falar o que tipo, né, pela experiência ali, um jogador do nível dele largaria. É muito fácil até dar esse check fold. Sim. Assim, tipo, deveria ser Mas, muito fácil. mas o que é engraçado é que também, assim, primeiro, tem o estilo de cada um, que às vezes, mesmo, né, tendo a Você experiência, vê o o quanto é conhecimento... importante você ter a leitura correta do vilão. Você sabe que você pode betar muito mais valor Sim. contra o João. E tem aquela coisa que mesmo vocês, tende a né, que apagar. estudam sempre, na hora mesmo você faz seus erros, né, também. Com certeza. A gente Inclusive, olhando aqui- os melhores jogadores de pôquer são Sim. os que erram menos, Sim. inclusive. Porque a gente erra todos os dias, constantemente. Mas eu ia gostar de ver esse fold, viu? Ainda mais no online. Ia me espantar. Mas realmente deu todo o sinal de estar ganhando de 1 a Ele 17. o não size é? no River também, ele betou 1 milhão dentro Tá de 2 pedindo, milhões e meio. Não, assim, se o João parar pra pensar, ele não vai conseguir. Acha uma mão de blefe. Sim. Me fala aí uma mão, não tem como dar esse call. Sim. Realmente ele acabou Deu fold. tancando mais do Deu que fold. deveria, Isso. talvez por ser desconfiado, como É. você bem mesmo Sim. disse, mas Mas deu fold, era um gostei check de ver fold esse muito fold. fácil. O Kina é o primeiro a falar, o William Melo já tá ali no 1.200, e de novo ali. Por isso que naquele botão ali. É muito importante Não é não sempre que deixar vai vir passar, essa situação, Você não é? não pode deixar passar, né? Quando você está com menos de 10 blinds, Sim. você tem que ficar muito atento. Qualquer oportunidade que você deixa passar vai te custar muito caro ali no futuro. Acho que você tem que aproveitar as oportunidades para chovar, as mãos que tiver que chovar, e para defender os blinds também quando tiver que defender. Quanto Sim. mais curto você tiver, mais você deveria abrir o seu range de defesa, correr um pouco mais de risco, tentar ver um flop ali para Sim. acertar qualquer coisa. Qualquer encatar, coisa e exato. entrar já com tudo, né? Fazer o stop and go aí. Bom, João perfeito ali, né? Dando 6 e 8 de 6 ouro. suited. Isso. O As de 3 defende, dá o call. E vira aí, As 6 e 9. Olha só que interessante. O Pedro acerta, deve sair dando mesmo. Se bem que já viu. Olha, de novo ele É sai a segunda apostando. vez que ele sai de lead, não é nada legal fazer isso. Você tem que checar, por exemplo, para induzir o range de blefe do seu oponente. Então, por exemplo, se o João tivesse nessa mão algo como 10 valete ou algo como 10 e dama, Sim. alguma coisa que tivesse errado, o flop ele com certeza Ia se tirar, betaria. Com certeza se betaria. E aí o Pedro pode inibir algumas C-bets ou pode tomar raise as bluff também, ficar numa situação muito desconfortável com esse As e 3. Não recomendo liderar, a gente chama de liderar essa jogada. Não recomendo liderar o flop quando você Olha, não vai é tomar- honesto. vai tomar- raise, exato. Igual o Luiz fez com E ele. tem que fazer mesmo. Vai ter, o range do Pedro que beta lidera esse flop Sim. é muito fraco, né? Agora, o Pedro tem o As de espada. Ainda pode pensar como uma opção backdoor aí pra ele? Nessa hora do raise? Deveria dar o call agora, né? Já que É. ele resolveu betar, quando ele toma a volta ali, ele tem que estar pronto para tomar esse call. Não pode dar bet fold ali. Bom, a volta veio mais de 1 milhão ali, parece. Mas realmente ele se põe numa situação muito 1.200. desconfortável. Acabou Pesado, né? criando uma situação Olha lá. terrível e acabou De foldando novo, porque outra de vez novo. ele largou de novo. Sim, dois erros gravíssimos. Sim. Uma, liderar o flop já é muito ruim, você tem que deixar Sim. o oponente que abriu você betar todo o range dele as bluff e depois liderar para foldar é pior ainda, Sim. porque você vai realmente tomar muito raise ali de mãos que erraram completamente Sim. o flop. Eu até acredito que o João nas mãos mais fortes, tipo trincas e 2 pares, daria só call. Só call, sim. Daria corda até pro Ah. Pedro se envolver. E acabou fazendo uma jogada ruim, né? Sim. Betando e foldando ali. Foldou a melhor mão. Olha só, Viana e Bauer praticamente empatados, como a gente falou ali, 46 big blinds, 43 big blinds, aí vem o Pedro Henrique com 30, o Kina bem tranquilo ali com 25 e o William Melo 6 big blinds e ele tá no TG agora, hein? Agora chegou mais de 10 no TG. Agora tem que mandar, né? Acho que vai, Não né? tem muito o que fazer. Não olhou as caras. Eu achei que ele tinha É. pego elas pra Que foldar. medo, Ele né? deu um susto. Não, ele vai dar ruim, olha lá. Realmente não tem muito o que fazer. E aí o problema, ó, o Viana tem um dame 10, dali pergunta quanto é. O problema, né, que às vezes é bom, mas às vezes é ruim, é quando chega aí no 5 blinds, 6 blinds, você ainda é vai o TG, tomar você sabe que o próximo cara tá muitos desesperado. calls, é. Você vai tomar muito call. Exato. Aí você vai tomar uma bad beat talvez e Exato. não tem jeito. Não tem jeito. O Viana acabou largando, pensou e largou. E o Kina tem por mais 1 milhão, ele tem um 9,5 naipado. E aí, fold, Não, né? acho que dá pra foldar ainda. Acho que 5 blinds ainda dá pra foldar. Eu pagaria Ganhou- se fossem 3 blinds, 3 blinds e meio ali, quase 4. Ganhou uma sobrevida então o William Melo aí, e agora ele é o blind, vai perder o que ganhou, né? Já Exato. nessa rodada aí. Acho que é muito importante, inclusive, cada órbita você fazer a manutenção do Sim. stack, mesmo short stack ali. Tem que correr mais risco. E talvez defender agora no Big, né? Não tem mais o que perder. Sim. A partir do Tipo, Five agora, Left, você tem que tudo começar é a lucro jogar. agora, Você tem que começar a jogar pra cravar o torneio também. Ó, pra e onde tá o largam, verdadeiro olha só que dinheiro. boa situação. Largaram e o Kina deu all-in nele.
Provavelmente vai Meu, dar. vai O pagar all-in de ali é quatro. bom de qualquer Qualquer duas coisa. cartas. Duas cartas podem chovar, porque você vai ganhar muito dinheiro quando o William folda. O William tava foldando muita coisa. E aí Ice 4 contra o Valete 2, quer dizer... Situação bem comum, bem standard. Sim. Os dois jogadores jogaram corretamente a mão. Gosto muito do shove do Kina, ainda mais com o Valete 2 suited ali. Bem tranquilo. Então é isso aí, Valete 2 contra Ice 4, se o Kina acertar aí o Valete ou o 2, elimina o William Mello. Claro que tem o flush, tem sequência, tem um monte de coisa que pode acontecer. 9, 4 e 5 acerta o 4, que não muda muito, porque ele já estava à frente, o William Mello. Ainda precisa do Valete, o 2 não serve mais, muda isso só, né? Parece que vai dobrar o William, hein? Joga só pelo Valete agora o Antônio. Dobra o William Mello, vai para mais de 3 milhões aí. Até que acabou dando certo sorte, a paciência dele, né? Vai para 3.100, você vê que ele empata com o Kina. E agora o Kina sim vem com Ice 10. Blind está 100 mil, 200 mil agora. Aumentou um pouco a temperatura. Aumentou, acho que na mão anterior. O Kina ainda tem um raise aí bem claro. Não precisa chovar, como chovou na outra mão, o Rei Dama ali acabou encontrando o Ice no caminho. Realmente o raise vai funcionar bastante bem. Ele coloca 500 mil, o mínimo seria 400, Os né? 400 faria o mesmo serviço que o 500 vai fazer agora, ele economiza uma economia, um pouco eu queria falar, ficha. economia de 100 mil aí... Para o stack uma dele é bem relativo, uma economia grande é agora, importante. né? Precisa ficar sempre um pouco ligado nisso, né? Porque O Viana pede a contagem, inclusive. é um small blind ali que você coloca a mais. O Viana tem Valete 5 do small. Meio que pergunta ali, mas dá fold, o Pedro também dá fold. E a gente chega no fim desse programa que tivemos eliminações aí. Tivemos uma mesa um pouco mais agitada, né? Então, O blind vai subindo e também não chega uma hora tem que muita- todo mundo precisa se terminar o torneio, É. uma hora mesmo assim. Mas a gente ainda tem 2 stacks bem grandes ali, Sim. promessa de bastante jogo pós-flop, bem interessante. É isso daí. Bom, a gente vai terminando então esse programa e a gente volta para saber aqui o que vai acontecer agora. O William Mello conseguiu uma sobrevida, empatou com o Kina agora. Vamos ver como que vai se desenrolar no próximo programa.